O título dessa palavra é paternidade. Engraçado que Deus já tinha me dado o texto. E eu falei, mas pai, qual é a aplicação que você quer desse texto? Porque é um texto muito conhecido por muitos de vocês. E o pai falou, eu quero falar sobre paternidade. Eu falei assim, mas como é que eu vou falar sobre paternidade com esse assunto? Eu preciso entender mais. O Espírito Santo me mostrou. E eu quero que você realmente esteja atento, porque vai ser uma forma diferente de olhar a paternidade. Legal? Eu quero começar a afirmar que Deus, o seu Pai, Ele quer te levar para uma outra margem do rio, uma outra margem do mar. Ele quer botar você de um outro lado do qual você está. Aumenta a sua expectativa. Vamos começar uma aventura. Legal? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 8, versículo 18. Mateus 8, versículo 18. Você que está tomando nota, vai escrevendo, porque o Pai vai falar especificamente com vocês e é muito oportuno que vocês também anotem. Mateus 8, 18. Amém? Abram aí as suas Bíblias, seus smartphones, nos aplicativos. Estamos no mundo digital, né? Já que falaram do Google. E eu vou ler então do versículo 18. Depois eu vou passar pelo versículo 24 até o 28. Tudo bem? 18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Todo mundo achou? É isso mesmo? Mateus 8, 18. Legal? Preste atenção. Jesus estava vivendo ali o dia a dia dele. Ele estava curando enfermos, expulsando demônios. Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Vivendo a vida, como se fosse plena segunda-feira. Ok? E ele percebeu que havia grande multidão. E ele disse assim para alguns: passemos para o outro lado. Perceba isso. Ele ordenou: nós iremos passar para o outro lado. Ok? Versículo 24. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. 26. E ele lhes disse: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Tem versões que falam calmaria. 27. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? 28. Só o iniciozinho de 28. E tendo chegado ao outro lado. Para aí. Vocês, enquanto eu lia, vocês foram imaginando a cena? Jesus estava lá no meio da multidão, tinha um mar, ele estava de um lado, ele percebeu que estava se aglomerando muitas pessoas, tinha uma multidão, ele falou assim para os que estavam mais próximos dele, que eram os discípulos: eu estou ordenando, nós vamos passar para o outro lado. Ele entra no barco, Jesus entra no barco. E aqui eu quero que você anote ou memorize o primeiro grande aprendizado que Deus quer falar para você essa noite. Deus colocou Jesus no seu barco para você aprender com o melhor como é ser filho de Deus. Repetir. Deus colocou Jesus no seu barco igual a sua vida. Deus colocou Jesus na sua vida para que você pudesse aprender com o melhor, Jesus, como é ser filho dele. Faz sentido para vocês? E aí agora eu quero contar muito brevemente alguns elementos dessa história. Primeiro elemento: a multidão e os discípulos. Sempre irá existir na vida de todos a multidão e aqueles que são mais próximos. Na vida de Jesus era assim. Existiam aqueles que seguiam Jesus
mas no meio da multidão, e existiam aqueles que seguiam Jesus de perto, e eram chamados de discípulos. Façam uma análise da sua vida hoje. Eu não estou falando de religião. Talvez você possa ser a primeira vez que você entra em uma igreja cristã, ou você pode ser uma pessoa que já vai à igreja, já é uma pessoa que está há muitos anos. Não tem problema nenhum. Faça uma análise da sua vida e perceba assim: quem eu sou no meio desse público aí? Jesus está ali, eu sou aquele que estou entre a multidão, ou eu sou um dos mais achegados a Jesus? 2. O segundo elemento que eu quero falar aqui é o mar. Existia um mar para se chegar na outra margem. O que é o mar? É o percurso da sua vida, é a jornada, é o caminho que leva você para o seu destino. É o mar. Faça uma análise. Como está a sua jornada hoje? Como está a sua vida no seu dia a dia? Sua qualidade de vida, seus hábitos, seus costumes? Como é que está seu emprego? Isso tudo é como se fosse um mar. Dentro desse mar pode acontecer muitas coisas. Mas antes da gente entrar no que pode acontecer no mar, ou seja, na vida, no percurso da vida, eu quero evidenciar primeiro uma outra coisa, que é o terceiro elemento dessa história. É o mar aí. Acontecem muitas coisas no percurso da vida, inclusive um filho lindo desse. Antes de entrar no mar, teve a palavra de Jesus. E aí que eu quero pegar uma situação com vocês, que é o seguinte: Jesus ordenou que vamos passar por outro lado. Ele não falou, será que nós vamos? Ou tudo leva a crer que nós iremos. Não, ele ordenou, iremos passar para o outro lado. E aí eu quero falar para você o seguinte: se você ainda não conhece esse Jesus de perto, se você lá atrás, você se analisou aí, e você vê que você está no meio da multidão, pô, eu confesso, eu ainda sou aqueles que estão no meio da multidão. Estou vendo de longe, já ouvi falar, interessante, mas ainda não sou um discípulo. Eu quero dizer algo para você. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, no qual Ele vai ordenar que você chegue ao seu destino, que você cumpra uma vida plena aqui na terra. Amém? Legal? Essa é a boa notícia. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus quer fazer da sua vida uma vida de bondade, de paz, de alegria, de mansidão. Ele quer trazer o reino para você. O reino, ele é feito de paz, justiça e alegria. Então, se você está aflito, Deus vai trazer paz para você. Se você está precisando de algum tipo de justiça na sua vida, se você está sendo injustiçado, Deus traz justiça para você. E Ele também traz alegria. Mas por que alegria? Por ficar rindo, alegre de pouco? Não. Porque a alegria é força. E Ele quer te fortalecer. Ele quer te tornar mais forte onde você já é forte. E Ele quer te tornar forte onde você pode ser fraco. Mas eu quero também dizer para você, se você se vê hoje como um discípulo de Jesus, e muito possivelmente você então já recebeu alguma palavra dele, uma palavra de conhecimento, uma profecia. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa bem rápida. Quem já recebeu uma palavra vinda de Deus para a sua vida, através de profecia, palavra de conhecimento? Levanta a mão. Quem tem uma palavra aí? Espera aí. Uns 40% da galera aqui, 40%. Então 60% não recebeu. Eu creio que hoje você vai receber. Aumente a sua expectativa. E se você já recebeu, eu quero só confirmar uma coisa para você. Deus já disse, vamos passar para o outro lado. O que isso significa? A palavra de Deus é verdade. Você vai chegar aonde Ele falou que você ia chegar. Você vai alcançar aquilo que Ele falou que você ia alcançar. Você vai conquistar aquilo que Ele falou que você iria conquistar. Amém? Eu quero fortalecer a sua fé.
O que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 7:9? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade a 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Uau! Você ama Deus? Sim ou não? Começa a andar alinhado, ter alinhamento com Ele. E Ele está dizendo que Ele é fiel. E a bondade dele vai durar até 1000 gerações. Imagina 1000 gerações para frente da sua vida. Talvez você já faz parte dessas 1000 gerações por causa de um tataravô, por causa de um avô, por causa de um pai e de uma mãe. Talvez você já está sendo abençoado porque alguém amou a Deus e seguiu os mandamentos de Deus. Deus é fiel, e talvez você está recebendo uma bênção por conta até da sua geração. Eu tenho certeza que isso acontece na minha vida. A pessoa mais antiga, mas mais próxima que fica na minha vida é meu avô. Meu avô é pastor, jubilado. O que é isso? Ele, com 50 anos de ministério, ele jubilou, ele aposentou. Mas ele tem 70 anos de ministério. E eu tenho plena convicção que hoje eu sou abençoado por conta das orações dele, por conta do funcionamento dele. E eu quero manter isso, eu quero reforçar essas 1000 gerações para a vida do meu filho, para o meu neto, para os meus bisnetos. Amém? Outra confirmação que a palavra de Deus é verdadeira e Ele não mente. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Então olha só, Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, quando Ele fala, Ele age. Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, porque nele não tem nada de errado. Nessa noite, o Espírito Santo já está começando a falar no seu coração. Eu tenho plena convicção disso. Vocês, olha só, esse microfone aqui ele é sem fio, não é? Sem fio. Como que pode a minha voz estar saindo nas caixas se não tem um fio ligado? É porque ele não é analógico, ele é digital. Existe alguma onda, alguma frequência que faz uma codificação por conta de aparelhos, que faz a minha voz entrar por esse microfone, ser codificada e sair nessa caixa, nesse alto-falante, para que você possa me ouvir melhor. É um pouco que como funciona a rádio. Hoje, nesse exato momento, ninguém está aqui com rádio, nenhuma rádio ligada. Caledônia, FM, seja lá qual for, Rádio Globo, AM, ninguém está com a rádio ligada. Mas as ondas sonoras da rádio estão aqui no ar, não estão? Porém, ninguém conectou um aparelho para ouvir a rádio. Concorda? Certo? Pois bem, Deus está aqui. E Ele está falando nessa rádio. Ele está falando nessa rádio. A rádio de Deus não para. É 24 horas por dia. 7 dias por semana, 365 dias do ano. Essa rádio não para. Se você conectar, só vai vir chuva de bênção, só vai vir profecia, só vai vir coisa boa para você, porque Deus tudo é bom, Deus é bondoso, não há nada ruim. Por que só de vez em quando, então, a gente escuta a voz de Deus? Não é porque Deus se cala, é porque nós não conectamos na rádio dele. Nós não estamos conectados. Você também pode estar. Você deve estar conectado. Então abra o seu coração, aumente a sua expectativa. Eu já falei então de 3 elementos dessa história. Primeiro elemento, a multidão dos discípulos. Segundo elemento, o mar. Terceiro elemento, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ok? E agora o quarto elemento é o barco. O barco é a sua vida. O barco é como se fosse a sua vida. E aí eu fico pensando que Jesus ele falou assim para os discípulos: eu ordeno, passemos para o outro lado. Não é assim que o texto diz? Versículo 18. Só que, cara, Jesus ele estava operando milagre. Jesus estava curando enfermo, fazendo cego olhar, coxo andar, paralítico andar. Não estava fazendo isso? Ele estava lá no ministério dele. Vem cá, Jesus, ele estava encarnado como homem, mas ele era Deus. Jesus é Deus. Ele não poderia simplesmente falar assim: pessoal, passemos para o outro lado, vejo você lá, tá? E aqui, ó, começando a andar sobre as águas e andando.
Se tiver fé, anda junto com ele nas águas. Mas ele poderia ir pelas águas andando, na moral. Poderia ou não poderia, gente? Claro que poderia. Melhor. Sabe por quê? Andar sobre as águas ia cansar Jesus. Ia fazer ele investir um tempo desnecessário. Porque ele não era Deus. Ele não estava curando enfermo. Ele não estava fazendo paralítico andar. Ele poderia fazer assim, ó, e se transladar, gente. Ele poderia simplesmente fazer assim, ó. Cadê Jesus? Ele lá na outra margem. Sentar, tomar uma água de coco, ficar esperando os outros chegar. Mas não. Ele não fez isso, mesmo podendo, mesmo tendo poder para fazer, ele não fez isso. O que ele fez? Quero ouvir. O que ele fez? O que Jesus fez? Entrou no barco. Deus, através de Jesus, todo-poderoso. Cara, eu estou todo arrependido. Ele entrou no barco. Ele escolheu entrar no meio de locomoção limitado perante a poderosa ação que ele poderia fazer. Ele poderia chegar, eu sou poderoso, eu vou mostrar meu poder agora que eu vou andando, eu vou transladar, eu vou voando. Ele podia voar, ficar voando, dar um rasante. Está chovendo aí, tem tempestade, mas eu estou acima das nuvens, não estou vendo nada. Ele poderia fazer isso, gente. Mas ele escolheu entrar no barco. E o que é um barco mesmo? É a sua vida. É a sua vida. O barco é a sua vida. Ele escolheu entrar na sua vida e fazer o trajeto com você. Ele é maravilhoso, ilimitado. Você e eu não. Para passar para o outro lado, mesmo Jesus falando, vai passar, você vai precisar de um barco, porque nadando você iria cansar. E aí ele entra no barco para ir junto com você. Que privilégio! Que privilégio! É como se Jesus se materializasse aqui agora e falasse assim: iremos na sua casa. E quando você pega para entrar no carro, ele entra no carona e fala assim: posso pegar uma carona contigo? Que isso? Jesus entrando no teu carro, indo na tua casa. É isso que ele fez. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo a profundidade? O que eu falei lá em cima, antes de começar a ler o texto? Ou foi depois? Deus colocou Jesus no seu barco para que você pudesse aprender como é ser filho como melhor. O que Jesus é de Deus? É filho de Deus. Jesus, ele tem vários motivos para estar na sua vida. Um deles é, ele quer te ensinar a você ser filho. Ele quer te ensinar a você ser filho. Eu tenho a impressão que muitos aqui se relacionam com Deus como se fosse Senhor e servo. Não tem nada de errado. Mas ele quer te levar para o outro lado dessa margem. Ele quer tirar você da situação que você está de só ser servo. E ele quer que você entre numa nova atmosfera. E para isso acontecer, tem um mar no meio. E para você vencer o mar, vai ter um barco. E para ter esse barco, Jesus está com você para te ensinar a ser filho. Porque quando você chegar na outra margem, você já vai saber ser filho. E aí algumas outras coisas irão acontecer. 5. Tempestade. O quinto elemento é a tempestade. Você já parou para pensar? Eu estava lendo esse texto e estava perguntando: por que Jesus dormia na hora da tempestade? Curioso. Ele estava cansado, Leandro. Tudo bem, os discípulos também deveriam estar cansados. Mas era Jesus que estava dormindo. 2 motivos rápidos porque Jesus dormia. Um, porque ele sabia que quando ele falava, ele não mentia. Então poderia acontecer o que fosse, ele poderia descansar, porque eles iam para outra margem. E outra, ele confiava no Pai que ele tinha. Ele confiava no Pai que lhe dava autoridade para
para afirmar, vamos passar desse lado para quê? Tempestade. Certamente iremos passar por tempestades no mar. O que é o mar? O mar é a nossa vida, é a nossa jornada. Já volto nisso. Fé. O sexto elemento é a fé. Aqui tem uma frase que eu gosto muito, e quando eu estava estudando sobre fé, essa frase me veio à cabeça e eu falei assim, nossa, que legal. Preste atenção. Será a sua falta de fé que determinará o nível da aventura que você vive. Vai ser a sua falta de fé que determinará o nível da aventura que você vive. Porque eu quero te fazer uma pergunta. No barco, quem estava dormindo, quem estava desesperado? Quem estava descansando e quem estava cheio de adrenalina? Quem tinha fé estava dormindo. Quem não tinha fé estava vivendo uma aventura. Porque imagina você num barquinho, uma tempestade rolando solto, onda jogando água para dentro do barco, você sacudindo. Era isso que aconteceu. E os discípulos falando, Jesus, me salva! Você não está vendo? O barco vai afundar. Ou seja, quanto maior o seu nível de fé, mais calmaria no mar vai ter. Que engraçado. Então não tem nada a ver com o mar, não tem nada a ver com a tempestade, tem a ver com você e a sua fé. Tem a ver com você e a sua fé. Porque, inclusive, se tiver tempestade, isso não tirou a fé e a paz e o descanso de Jesus, porque ele dormia. E por que Jesus dormia? Também porque ele sabia e ele conhecia a autoridade que o Pai tinha dado a ele. O relacionamento de Jesus com o Pai era tão legal, tão bom, tão íntimo, que ele sabia da autoridade que o próprio Pai tinha dado a ele para trazer a bonança, para trazer a calmaria. Então, já que era preciso ter calma, ter calmaria, porque senão realmente, fisicamente falando, o barco poderia ir a pico, ele foi e acalmou o mar. Pronto. Mas por que será que os discípulos não tiveram essa sacada? Porque eles ainda estavam aprendendo a ser filhos também. Por que será que você às vezes não tem essa sacada e você fica desesperado? Jesus me salva! É porque você está no barco, no trajeto para ir para outra margem. Está tudo bem, gente. Está tudo certo. Você também está aprendendo. Mas a boa notícia é que Jesus, o melhor professor para te ensinar a ser um filho, estava com você. Está com você. Ele está com você no barco. Ele está com você dentro do mar. 8. Palavra realizada. No versículo 28, como é que começa? Eles chegaram no outro lado. Quando Jesus falar para você alguma coisa, pode ter certeza, ele cumpre e você vai chegar no seu destino. Se tiver tempestade, vai ter bonança. Se você não tiver recursos, ele vai trazer um barco. Se não tiver barco, ele te faz andar sobre as águas, alguma coisa vai acontecer. Mas creia, se Jesus falar para você, vamos passar para o outro lado, faça a sua parte, entra no barco, viva a vida com ele, tenha fé e tenha autoridade, porque a palavra dele vai se cumprir em você. Amém? Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você tenha certeza de algumas coisas. E quando você tem certeza que você é filho dele, quando você tem certeza que você é filho dele, você sabe quem você é, você sabe o seu estado atual e você sabe como vai ser o seu futuro. E isso traz paz. Isso traz alegria, traz amor, traz tranquilidade no nosso coração. É claro que hoje, na minha vida, na vida daqueles que eu conheço, as pessoas têm feito a parte delas, porque Deus ele não vai fazer algo que você possa fazer, mas tudo que você fizer, se você estiver alinhado, vai fazer com que a palavra dele se cumpra. E qual é o que ele já tem falado para você? Entenda uma coisa, o que é tempestade na sua vida? Pensa aí, pode ser problemas de relacionamento, pode ser problemas profissionais, problemas de saúde. São tantas coisas que podem ser tempestades. Eu quero afirmar uma coisa para você. Eu quero afirmar, as tempestades, elas só virão para provar
para comprovar a sua autoridade para acalmá-lo. As tempestades da sua vida só vão aparecer para comprovar a autoridade que você tem de Jesus para fazer ela acalmar. Não é para mais nada, não é para te atrapalhar, porque nesse episódio a tempestade não atrapalhou a travessia, só fez a tempestade, só serviu para mostrar para os discípulos que eles poderiam ter a mesma autoridade que Jesus estava tendo e mandar acalmar aquela tempestade. Então eu quero falar para você que você tem autoridade em nome de Jesus. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você pode sim repreender e declarar que doença vai embora, que tempestade se acalma. Porque viver com Cristo é bom, perfeito e agradável. Se não estiver sendo assim, não é vontade dele para você. Outra coisa é que quando você é filho, você tem certeza. Você tem certeza que você vai chegar no seu destino. Você tem certeza que você vai chegar do outro lado. Até aqui está legal? Até aqui está claro? Está objetivo? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Sabe por que vai ficar melhor? Porque existe a primeira fase, que é essa fase que a gente acabou de ver. É a fase na qual nós aprendemos a ser filhos. Deus tem desejo de se mostrar como Pai. Mas não adianta ele se mostrar como Pai se nós não enxergarmos ele como Pai. Então está muito mais na nossa alçada de olhar para ele como Pai e nos sentirmos filhos, amados, do que outra coisa. E até aqui eu estou falando exatamente isso, sobre ser filho. E aí talvez você esteja se perguntando, o título da mensagem é paternidade, porque o William não quer falar sobre a paternidade de Deus para nós. Isso, é isso aí. Só que não para por aí. Porque uma vez que você entende a paternidade de Deus sobre você, e uma vez que você aprende a ser filho, agora você tem uma outra função. O teu cálice vai transbordar. Você vai começar a tocar a vida de outras pessoas. Como? Entra a segunda fase em ação. E a segunda fase é justamente o seguinte: você será transformado em pai espiritual para uma geração. Você vai começar a entender tanto essa relação entre pai e filho. Você sabe tanto sobre a sua identidade em Deus. Você está sendo tão abençoado. Você está experimentando tanto como Deus funciona como pai, que nesse momento você vai começar a ser também transformado num pai para muitos. E você vai começar a espelhar o pai para outras pessoas. Inclusive sendo Jesus na vida das pessoas, ou melhor, sendo Jesus no barco das pessoas. Aquele que vai ensinar as pessoas, aqueles que estão ao seu redor, a serem filhos. Quando eles ficarem desesperados por algum problema, por causa de uma tempestade, vocês irão lá, vão orar, vão acalmar a tempestade, vocês irão lá consolar o coração, e nisso você começa a fazer, em parceria com Jesus, um trabalho super legal. Daí que vem, Espírito Santo, o que você está fazendo? Posso fazer com você? Aí, ó, queria uma aplicação prática? Está em Mateus 8. Deus, Ele quer avançar o reino, e Ele é um Deus tão bondoso, que Ele quer que os seus filhos façam com Ele, e Ele quer que você entenda a sua filiação, mas Ele quer que você modele Ele, para que você seja um pai para as gerações. O que é ser um pai? É cuidar, é orar, é estar junto, é fazer coisas juntos. Isso é ser pai. E você pode estar se pensando, meu Deus, mas eu ainda nem sei ser filho. Por isso que existe a primeira parte da história, que é Jesus do seu lado, sendo seu mestre, sendo o seu discipulador, sendo o seu mentor, o seu coach, para te ensinar primeiro a ser filho. Primeiro aprenda a ser filho, depois você vai aprender a multiplicar isso. E eu quero que você aumente a sua fé, eu quero que você assuma a sua responsabilidade. Eu quero convidar você que você faça a diferença no meio das tempestades, não só da tempestade da sua vida, mas da tempestade da vida daqueles que Deus está colocando, das pessoas que Deus está colocando ao seu redor, perto de você, no teu trabalho, na tua faculdade. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Pai, traga entendimento. Essa palavra é uma
palavra muito simples, muito reta, objetiva, mas é muito poderosa. Eu tenho certeza, Espírito Santo, que quando nós entendermos sobre a filiação de Deus, sermos filhos de Deus, nós iremos começar a desfrutar da herança, nós começaremos a desfrutar de verdade da sala do banquete, nós iremos entrar sem medo e sentar no colo do Pai. Isso vai ser tão bom, nós iremos ser tão cheios, tão cheios, tão cheios, tão abençoados, que será impossível não transbordar. Nós iremos transbordar de amor, nós iremos transbordar dos recursos, nós iremos transbordar, Pai, de tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Iremos transbordar de paz, de justiça, de alegria. E nesse momento, eu tenho certeza que Tu irás fazer com seus filhos o mesmo que Você está fazendo conosco. Nós iremos poder espelhar a Sua paternidade e replicar isso para os nossos irmãos. Nós poderemos ser abençoadores. Nós sairemos da posição de consumidores e passaremos a estar na posição de abençoadores. Nós não queremos ter só para nós iremos ter para dar, nós iremos ter para abençoar. E assim nós queremos viver, Espírito Santo. Nós queremos viver sendo abençoados e abençoando. Em nome de Jesus.